Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que a paz do Cristo esteja convosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde aqui na nossa Escola de Paz. E hoje teremos mais uma palestra, com certeza vai encher nosso coração de aprendizado, de amor e carinho. E um recadinho antecipado, o Céus continua com suas doações, para quem não está lembrando, ou enfim, é sempre bom relembrar, né? As doações, a casa sempre necessita de produtos de limpeza básica, né? Alguns mantimentos diversos. A gente está aqui pronto para receber doações também de roupas, né? Brinquedos. Aqui a gente tem um armário aqui lateral, pronto para receber os diversos tipos de doação, tá bem? E, enfim, esse é o único recadinho. Hoje a gente vai ter o tema vai ser adoção, um ato de amor, tá bem? E o enfoque é a ligação espiritual que não depende de sangue, tá bem? Sendo assim, então, vamos todos agora para a nossa oração de início. Sentem-se o mais confortável possível. Vamos todos agora nos concentrar, pensar na figura meiga de Jesus e pedindo: dá-nos, Senhor, a iluminação necessária em nossas mentes, encha nosso coração de amor, de esperança, e desse modo que a gente possa receber a palavra do Senhor através do seu discípulo que vai falar hoje, e que possamos receber com muito amor, carinho, levando o ensinamento no nosso dia a dia, para cada atitude, buscando sempre nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estar aqui. E agradecendo, lembro e faço a oração que o Senhor nos deixou. O Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos receber com muito carinho a Antonieta, que vai nos trazer a palestra de hoje. Boa tarde a todos. Que tenhamos uma tarde bastante proveitosa. Eu sempre costumo dizer assim, que Jesus esteja conosco. E cada vez que eu dizia isso no começo de uma palestra, tinha alguma coisa que me incomodava um pouquinho, né? Era como se eu estivesse cobrando de Jesus que Ele estivesse comigo, quando na verdade Ele sempre está comigo, como Ele está contigo. Eu é que precisava acordar e estar sempre com Ele. Então que nessa tarde nós estejamos em Jesus, para que a gente possa refletir sobre essa caminhada de hoje. Jesus, quando Ele veio à Terra, Ele precisou de uma mãe que o acolhesse. Uma pessoa abençoada, da mesma esfera que ele veio, para recebê-lo, porque tinha uma missão fantástica para trazer para nós, e um ensinamento ímpar. Então, um pouquinho antes, Deus, quando criou o universo, o grande universo, provavelmente chegou um momento que ele sentiu falta de alguma coisa, e com certeza essa falta era talvez a humanidade, e ele precisou trabalhar passo a passo para trazer a humanidade, que era a projeção dele, né? Que ele trouxesse para nós a sua imagem e semelhança. E aí foi passando com o tempo, foi passando o tempo, desde os primeiros momentos, até que chega a era mais próxima nossa, embora mais de 2000 anos, que é os ensinamentos que Jesus nos trouxe.
Jesus chega à Terra numa condição bem interessante. Além de ele chegar através de Maria, ele chega através da Virgem Maria e através de uma pessoa que precisou aceitá-lo como filho. Olha que interessante. Então, se nós pararmos para pensar, dentro da Santíssima Trindade, nós temos José, que foi um grande exemplo de pai. Que ele fez? Ele o adotou e passou a fazer o papel dele, tão importante na vida do crescimento de Jesus, até que ele chegasse à sua missão. Olha que interessante. Todos nós, em algum momento, nós somos e estamos adotivos. Pensem. Nós viemos de uma família, né? Nós temos um laço de parentesco, nós temos um DNA que não necessariamente nos faz uma família, mas ela nos faz com laços parentesco porque nós temos o mesmo sangue e o mesmo DNA, não é isso? E nós temos o nosso DNA espiritual, que esse sim é um caso muito sério, porque o DNA espiritual é que forma as famílias. Já pararam para pensar nisso? Então, quem é você que veio neste mundo, para cumprir uma missão que você pediu tanto para vir? Você nasceu de uma família, essa família te deu essa vida e te deu os ensinamentos que ela podia dar naquele momento, e você vai crescendo. Então você cresce, as pessoas começam assim, vamos lá, fala Gugu Dadá, depois, anda, depois, vai para a escola, como é que você foi na escola? Aí você cresce, e aí, como é que foi? Quais são os seus amiguinhos? Aí passa mais um tempo, não tem namoradinho, não tem namoradinha? E fica sempre uma cobrança desse processo de evolução. Então, é uma história, né, que eu estou contando para vocês, mas vamos contar uma história um pouco mais repetitiva. Para que a gente não seja tão direto, vamos lembrar das historinhas que os nossos pais nos contavam. E uma que eu usei durante muito tempo na minha vida era a história de um casal de bichinhos. Eu vou mudar a história que eu contei de manhã, que era patinho. Então, eu vou mudar a história agora para gatinho. Era uma vez uma gatinha, muito querida, muito amiga, muito companheira, e era uma pessoa que estava sempre junto com amigos para todos os lados. Até que um dia ela encontrou um gatinho e os dois se apaixonaram. E os dois resolveram ter uma família. Se casaram, passa um tempo, as pessoas em volta ficavam assim, e aí, não vai ter filhos? E aí, não vai ter filhos? As mesmas cobranças que a gente sabe que tem desde lá de baixo. Aí a gatinha falava assim, nossa, eu gosto tanto de criança, eu queria tanto uma criança, daqui a pouco chega. Aí a gatinha engravidou a primeira vez. Deu um acidente de percurso e o gatinho não veio. Aí a gatinha ficou triste, o gatinho ficou triste. Não, vamos tentar de novo, isso acontece. Tentaram pela segunda vez e o gatinho também não veio. Foi passando-se os anos, o que a gatinha foi fazendo? O tamanho do coração materno era tão grande e ficava adotando o filho de todo mundo, né? Então era um tal de pega uma criança e leva para o cinema, pega uma outra criança, gatinho, mas pega uma criança e leva o gatinho para o cinema, né? E aí vai. E essa história foi se repetindo durante muito tempo. Até que essa gatinha já tinha 8 afilhados e nenhum filhinho. O que essa gatinha fez? Vamos conversar com o Papai do Céu. Papai do Céu, diante de tanto amor e carinho, o que eu faço para ter um gatinho na minha casa? E aí, diz que um dia, gatinho moderno, toca o telefone. Aí a menina que trabalhava comigo disse assim, doutora, a pessoa ligou para a senhora e quer falar com você urgente, 2 vezes. Era uma das minhas comadres, que me ligava toda hora por conta dos gatinhos dela. Eu diga, meu amor, o que acontece? A única coisa que eu sei é que ela tinha perdido um bebê recentemente. Me ofereceram um neném, mas eu não quero, não. Falei, E aí? Você quer? Eu falei, como? Ela falou assim, vou te dar o telefone. Ela me deu o telefone
Aí a gatinha aqui, muito das danadas, querendo logo saber da história, antes de continuar, ligou pro gatinho. Amor, ó, tem uma criança, não quero nem saber de filho dos outros. Eu falei, opa, opa, opa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, não tá mais aqui quem falou. Desliguei o telefone, mas gatinha carente é fogo, né? E mulher, quando quer fazer o seu tricô bem feito, ela sabe fazer, certo, meninas? Aí, liga, e aí, como é que é esse negócio? Aí, vou te dar o telefone. Me deu o telefone, liguei para a pessoa e disse assim, ah, mas não é comigo não, ó, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou te passar o telefone da assistente social. Falei, tá, liguei para a assistente social, não me atendeu, liguei de novo para a pessoa. Olha, você vai ter que falar com a minha filha, ela que já foi buscar um gatinho lá, e aí ela que sabe direitinho. Falei uma vez, a mulher já estava perturbando já a mulher. Liguei 1, 2, 3, 4, uma hora ela falou assim para mim, mas peraí, você é Antonieta? Eu falei, sou. Ela falou, você não que estudava em São Caetano? Sou. Olha, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou te dar o telefone de uma outra pessoa, eu nem podia fazer isso. Eu falei, eu sei quem é você, eu reconheci sua voz. Eu falei, nossa, que beleza. Aí ela me deu o endereço dessa pessoa que era um estágio maior para eu saber o que precisava. Quando eu liguei, atende a irmã do orfanato. Ah, eu não posso te dar informação nenhuma, sou assistente social. E o senhor não pode me dar o telefone? Ah, não posso não. Ah, eu queria tanto conversar um pouquinho com ela. Olha, eu não gosto de fazer isso, eu nem poderia fazer isso, mas já que a senhora está insistindo, ela me deu o telefone da assistente social. A assistente social me deu tudo o que precisava, a documentação toda. Eu falei, nossa, tudo isso, eu não vou conseguir essa documentação toda. É muito documento, é muita burocracia. Falei, mas eu vou tentar. Quando meu marido chegou, isso já era final de tarde. Ele sentou e falou, que história é essa da adoção? Eu falei, não sei. Ele falou, não, mas explica. Ah, então eu explico. Aí eu puxei todo o histórico, como é que tinha que fazer. Ele falou, mas aonde a gente vai conseguir essa documentação toda? Eu falei, não sei. Mas acho que amanhã de manhã dá para a gente ver isso. Ele falou, tá bom, vamos ver. Era uma documentação, gente, quem fez já um processo de adoção sabe que a fila é gigantesca e que a burocracia é imensa. Nós saímos cedinho de manhã para buscar a documentação. E um dos documentos que emperrava a história era um documento meu. Como eu sou estrangeira, você precisa passar por todo o movimento da Polícia Federal para ver se você já não cometeu outros crimes fora e tal. Eu falei, ai, empedrou. Aí o rapaz, olha, eu não costumo fazer isso, eu nem poderia fazer isso, mas eu vou ajudar vocês. E ele me deu toda a documentação. Ele disse, a única coisa que você vai precisar é de uma declaração de um psiquiatra, de que vocês não comem criancinha, não vão vender, né, órgãos internos, tal. E foi justo naquela época dos maiores contrabando de órgãos de criança, tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Fui no psiquiatra. Encaixado. Sabe quando alguém desiste, encaixa você e o psiquiatra dá o laudo que eu e meu marido não íamos comer o fígado da criancinha. Então a gente estava apto para adoção. Liguei para o orfanato. Olha, eu estou com a documentação. Você tem que vir até aqui. Ah, tá. Você me dá o endereço? Dou. Ela deu o endereço. Mas onde é isso? Ela falou, Joinville. Eu falei, e agora? Eu nem estava preparada para isso. Alguém está preparado para gastar, de repente, um determinado valor para buscar uma criança? Não, né? Aí eu consegui, falei, bom, vou ver o que eu vou fazer. Naquele dia, graças a Deus, caiu dos céus, e eu sempre falando com Deus, né? E aí, Deus, como é que eu faço agora? Não tem jeito, eu vou para o Joinville, fiz os cálculos de quanto ia gastar, hospedagem e tal. Falei, não vai dar. Me liga uma pessoa, olha, Antonieta, você me desculpa o tempo que eu estava te devendo? Mas eu posso te pagar 2 vezes? Eu falei, quanto dá a primeira parcela? Ela falou, eu te dou agora. Quando ela me deu o valor, gente, eu voltei de lá de Joinville com 50 centavos no bolso, deu tudo. Era a passagem, tudo. Ali naquele valor que ela tinha me dado. Eu falei, que bênção. Chegamos lá para Joinville. Íamos para lá às 4 da manhã. Quem disse que à meia-noite você dorme? Vira para frita de um lado, frita do outro. Falei, amor, não vai dar.
Ele falou, vamos agora? Eu falei, vamos. Uma chuva. E aí começou o processo do parto. É um parto. Você ir para Joinville debaixo de chuva é um processo de um parto. Porque no caminho a gente ia assim. A gente sabia que ele tinha 6 anos. Só isso. Quando eu liguei, perguntei para a irmã assim, irmã, que tamanho ele tem? Ela falou, ele tem 6 anos. Eu falei, tá bom, mas como é que ele é? Ela falou assim, mirradinho, mas espichadinho. Quer dizer nada, né? E se você compara a idade das crianças que estão ao seu redor, os meus sobrinhos, todos os cavalões, né? Grandes, 6 anos, eu já usava número 10. Eu falei, e aí, como é que é espichadinho, mas mirradinho? Fui na japonesa, nas lojas abençoadas das japonesas, levei uma malinha com um monte de coisa. Primeiro ela falou assim, onde você vai com essa mala, Antônio? Eu vou ser mãe. É roupa de recém-nascido? Não, é roupa de criança, de 6 anos. Mas 6 anos dá? Eu falei, não sei, ele é mirradinho, mas espichadinho. Aí ela fez uma mala. E lá vamos nós para Joinville. Quando chegamos em Joinville, que eu bati o olho na criança, eu tinha certeza que ele ia ser meu. Absoluta. Você bate o olho assim e fala... Ele parecia aquele filho de Tiquim. Sabe o que é filho de Tiquim? Eu olhava para ele assim, eu via meu marido nele, eu via a minha sogra nele, eu via o jeitinho do meu pai, eu via o meu irmão nele. Eu falava, não é possível. Aí eu olhava para ele assim, a textura de pele dele era igual ao meu, a minha, a cor do cabelo dele era igual ao meu, a cor do olho dele era igual ao meu. Eu falei, que estranho, até fisicamente ele se parece demais. Mas na hora que ele tirou o tênis dele, eu tinha certeza que ele era meu. Ele tinha o pezinho igual do meu avô. Meu avô, esse dedo aqui, ó, segundo dedo com o terceiro é pela metade, parece aqueles patinhos assim, né? O menino tinha o pezinho igualzinho do meu avô. Eu falei, é meu. Falei para assistente social, e a gente pode ir embora amanhã? Ele falou, não, você tem que ficar 30 dias aqui. Eu falei, nem pensar. Não, a senhora tem que ficar porque ele tem um histórico de 9 devoluções. Eu, o quê? Ele tem um histórico de 9 devoluções. Eu parei assim. Eu falei, se a senhora devolver ele? Eu falei, e se fosse filho natural, como é que devolvia? Eu falei, não tem essa condição. Ah, a senhora vai ter que falar com a juíza, então. Eu falei, tá bom. Aí ela, vamos nós falar com a juíza. Gente, a juíza, Joinville, domínio de alemães, a mulher era desse tamanho, toda sisuda. Ela olhou para mim, na época, por uma gatinha ter sido tão rejeitada, 2 bebês que tinham sido, né, embora. Eu estava enorme, muito maior do que sou hoje. Ela olhou para mim e falou, essa menina está com data e hora e validade. Ela não vai conseguir criar essa criança. Olhou para o meu marido assim, imagina, ela é uma alemãzona, meu marido um negão do lado. Ela olhava assim, ela olhava para mim, olhava para o pessoal em volta. Eu falei, agora ela vai dizer não. Eu acho que o Rafa, ele estava junto lá, Quando ele percebeu que tinha uma movimentação estranha, ele saiu da mão da assistente social, chegou lá para a juíza, botou a mão no cinto e falou, eu vou embora para a casa da minha mãe. Desse jeito. Ela olhou para mim, olhou para o meu marido e falou, não tem o que fazer. Ela assinou a guarda dele para mim por 6 meses. Ah, que tormento. E aí, quando eu peguei aquele menino que eu vim para casa, eu olhei e fiz assim, eu vou fazer o que com essa criança agora? Porque até então não vem com manual, né? Nenhum deles vem com manual. Mas, quando você tem um filho que sai das suas entranhas, você tem um pré-manual. Qual que é o pré-manual? O histórico de pai e o histórico de mãe. Quando você adota uma criança já com 6 anos e um histórico como o dele, você não tem manual que descreva absolutamente nada. Eu não sabia absolutamente nada da história dele. E você não adota uma criança sozinha. Você adota toda uma história dessa criança. Você adota os pais dessa criança. Você adota a família dessa criança. Você não sabe quem é essa família dessa criança. Você não sabe que carga ela traz no seu DNA. E o meu filho tinha uma carga muito pesada. Ele tinha uma carga de alcoolismo.
e ele tinha uma carga de uso de drogas ilícitas, que provavelmente, na primeira oportunidade, isso ia explodir. Por quê? Todos nós temos um buraco vazio dentro de nós. E quem passa por um processo de adoção, o buraco é muito maior. E por cada rejeição que essa criança passou, o buraco vai alargando. Igual quando você faz um furo na parede. Ele vai, o buraco vai ficando cada vez maior. E como é que ele se livra desse buraco? Muitas vezes, a rua chama, o amigo que dá uma falsa sensação de bem-estar chama e ele vai. Ele foi em 9 famílias, por que ele não iria para algum amigo que o chamasse fora da via? E aí eu lembro que desde pequeno, quando ele sumia às vezes lá de dentro de casa, ele falava, lá no prédio, ele falava assim: a minha mãe sempre sabe onde eu estou. A minha mãe me acha. E eu falava: mas Rafa, como você tem certeza que a mamãe te acha? Você me achou depois de 6 anos? E ele falava isso. E aí ele testou algumas vezes ele fugiu de casa. E algumas vezes eu sabia onde ele estava. Tinha um radar aqui que acho que só mãe e pai sabem, né? E aí, junto com ele, veio a história que eu precisava lidar. Eu precisava trabalhar a minha prepotência de achar que eu sabia tudo e poderia controlar absolutamente tudo. A gente não controla nada. E você controlar uma história sua é fácil. Controlar uma história que vem com toda uma carga, você não controla. E aí você precisa mergulhar no aprendizado. E ele tinha ainda mais uma carga, que vocês hoje estão de parabéns estarem aqui, vocês estão na escola de pais. Ele tinha uma carga de falta de fé. Porque todas as vezes que eu falava para ele: filho, vem aqui fazer o evangelho com a gente, ele falava assim: eu estou de castigo por quê? Porque para ele, por todas as famílias que ele passou, o rezar era uma forma de castigo. Vai lá, reza tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, vai lá que você fez tal coisa errada. Então, o rezar para ele era uma punição. E eu dizia para ele: não, filho, rezar é um remédio. E ele se negava, ele se negava, ele se negava. Até que um dia, meus pais frequentavam uma outra religião, levou a pessoa da evangelização, me chamou e falou: olha, esse menino aqui é muito encapetado, não dá para ele ficar aqui não. Eu falei: gente, falei para meus pais: não dá. E aí, na adolescência, o trabalho piorou. Porque é na adolescência que eles mostram para que vieram, né? Os hormônios vêm e eles vêm dizer o que é que eles vieram fazer para a gente. E aí eu penso assim: quando você faz uma adoção, você está fazendo um favor? Você está tendo um presente e um direito de você fazer uma pós-graduação de autoconhecimento para você poder entender quem é essa pessoinha que está com você. É olhar para ela todos os dias, porque todos os dias ela tem uma história nova. Porque todos os dias o buraco é aberto. Aqueles buracos de todas as famílias pelas quais passaram, pelo processo de gestação que passou, provavelmente deixaram marcas. E às vezes elas vêm e surgem. E a gente precisa entender. Então você precisa buscar apoio de profissionais, né? Para você entender, para você e para ele, às vezes para a família inteira. Porque um filho mexe com a família inteira, uma adoção mexe com a família, com a vizinhança, com todo mundo a qual você se envolve. E no meu caso, mexia com meus 8 gatinhos afilhados. Porque um deles falou assim: a minha mãe vai te matar porque você pegou o menino. Então assim, você mexe com os ciúmes do outro, você mexe, todos se acham invadidos, né? Então a gente tem que trabalhar com muitas situações. E estar presente na vida do seu filho é você aprender. Hoje, vocês que são pais naturais, eu tenho certeza, naturais e adotivos, né? Eles só estão com vocês por uma questão de DNA, mas eles estão com vocês por uma questão de afinidade espiritual. Vocês o adotaram porque às vezes tem pais naturais que não adotam os seus filhos. E quando você faz a adoção, você faz a parentela espiritual. Então é um baita exercício. Aí você fala assim: eu fiz uma caridade? Não, eu tive um presente.
Cada um de nós tem esse presente. Então, todos os dias, para o meu filho, a gente contava essa história. Era uma vez um gatinho, uma gatinha. Era uma vez um patinho, uma patinha. Era uma vez o cachorro, a cachorrinha. Então, todas as vezes, a história mesma, só mudavam os personagens. Aí eu já me pergunto, a história continua a mesma para todos nós aqui. Só mudam alguns personagens. A história é a mesma, não é? Então, quando eu paro para pensar qual é o ato de amor que a gente tem, aonde me levou o meu processo? Eu adotei quem? Eu adotei só meu filho? Não, adotei uma história. Eu tenho raiva por onde ele passou, já tive. Mas que bom que ele passou por 9 famílias e não ficou, porque ele chegou até mim. Eu ganhei muito com isso. Ele perdeu. E hoje? Hoje ele é um homem de bem, é um homem que passou e venceu todas as lutas, inclusive a luta dele saber que aonde ele estaria eu ia encontrá-lo. E muitas vezes, com as bênçãos de Deus, com a ajuda da espiritualidade que não nos deixa nunca, eu sempre soube onde estava o meu filho. Eu passei por situações de buscá-lo na rua, aonde ninguém entraria. Eu entrei e ninguém me viu. E ele olhou para mim e disse assim: eu sabia que você vinha me buscar, mãe. Então, eu pergunto para vocês, e você sabe onde está o seu filho? Você sabe aonde você está para ele? Você lapidou a tua relação com ele? O que precisa para lapidar? Preciso da ajuda de alguém? Vocês estão no lugar onde a ajuda é infinita, porque a espiritualidade é presente o tempo todo, até quando a gente não está presente, né? E aqui, na escola de evangelização, você lapida o teu bem maior, porque os seus filhos que não vêm para a escola de evangelização não são os mesmos dos que estão. Você pega uma criança que tem os princípios morais bem trabalhados, é uma criança, quem não tem é outra criança. Se e até os 6 anos de idade o Rafa tivesse tido uma noção pequena de amor ao próximo e não de desleixo do próximo para com ele, talvez ele não tivesse precisado preencher o buraco com uma carreira, com um cachimbo, qualquer outra coisa da espécie, né? E aí a gente precisou ir tão fundo nos buracos que ele teve contato com, não as 9 famílias, mas a família original ele teve, com a capacidade e a maturidade de olhar para a mãe biológica e dizer assim: que bom que você me deu para minha mãe. E aí, toda hora ele fica assim, se você perguntar quem é sua mãe, ele fala assim: a minha mãe é a pessoa que tem mais força. E seu pai? Também. O meu pai me acha onde eu precisar. E aí fora as outras pessoas dos avós, que ele era o único neto, né? Então vocês imaginam o que não era paparico, né? Então é isso, essa é a trajetória de um momento onde você se permitiu ir além da sua parentela física, da sua parentela material. Você se permitiu olhar para o outro. E é nessa mesma perspectiva que eu lembro que o primeiro aniversário dele com a gente, ele tinha 7 anos de idade, no primeiro aniversário. Ele nunca tinha tido aniversário. E aí eu lembro que onde eu fiz o aniversário dele, eu fiz um gigantesco arco-íris, porque ele contava isso. Ele falava, uma vez ele meio dormindo, assim, logo nas primeiras noites que ele queria dormir com a gente, ele falava assim para mim: mamãe, eu sei de uma coisa que você não sabe. Eu, o quê? Ele falou assim: a sua barriga estava dodói, porque eu contava todas as outras histórias, então ele sabia que por que os outros não tinham nascido, né? Então ele falava assim: a sua barriguinha estava dodói. Aí o papai do céu falou assim para mim: espera ali no arco-íris que ela vai vir te buscar. E aí tinha um arco-íris gigante, né? E quando ele chegou no buffet, que ele viu o arco-íris, ele fez assim: é impagável. As fitas que a gente tem, ele viu durante muitos anos essa mesma fita. E na hora de cantar parabéns, ele falou assim: pode cantar parabéns 7 vezes? Eu falei: pode, filho. Por quê? Ele falou: porque nunca cantaram parabéns para mim. Então todo mundo entrou na brincadeira e cantou 7 vezes os parabéns para ele.
E na verdade os parabéns são meus, né? Meus e do meu marido, da minha família, que a gente recebeu esse menino tão especial, tão querido, que chama-se Rafael, e que é o nome do Deus da cura, né? Dos anjos da cura. Ele curou a mim, a minha família, ele nos fez melhor, e aí ele nos trouxe para voltar à doutrina espírita, porque foi aqui que eu vim pedir socorro no Desadef, né? E eu cheguei aqui no Desadef destruída, achando que eu não tinha como sair disso, que eu não era mãe suficiente para ele, e eu cheguei no Desadef destruída. Eu venho agora no Desadef por amor, por gratidão a essa casa bendita que me acolheu, que me acolhe sempre. Eu acolho cada um de vocês, amo encontrar vocês aqui, cada um de vocês, a gente se vê na telinha, né, no online. É casa que fez uma falta danada para a gente nessa pandemia, e agora a gente está aqui, tem que aproveitar cada dia, cada palestra, cada momento, para a gente dividir uns com os outros a nossa força, a força de sabermos que na caminhada nós somos muito mais parentes, às vezes, daquele que nasceu na nossa mesma família. Tem gente aqui, ó, que eu encontro às vezes durante as vindas para cá, que a gente se abraça com tanto amor e carinho, que é um abraço fraternal. E a gente se reconhece, né? Aonde a gente está, a gente se reconhece. Por quê? Porque nós somos almas muito antigas. E nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque a gente precisa se encontrar. Do mesmo jeito que o Rafinha, passando por 9 famílias, precisou chegar até a gente. Eu dei uma enxugada nessa história. Tem muita coisa para contar e cada dia é uma nova história, mas a última agora é que eu estou brava com ele porque ele não quer deixar eu ser avó. Então eu estou numa fase agora da gatinha carente de ser vovó, então eu fico adotando os netos dos outros, né? Aí eu falei para ele assim: filho, se você não me dá um neto, eu vou ter que adotar todas as outras crianças. Então é isso, vamos adotar uns aos outros, vamos se adotar como irmãos, vamos se adotar como amigos, vamos nos adotar como companheiros de uma longa jornada, porque esse planetinha azul, sem o amor de uns para com os outros, ele não brilha. E se o planeta não brilha, o nosso individual brilha menos ainda. Um beijo bem grande no coração de vocês. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por deixar eu contar essa história que eu amo contar. E quantas vezes mais eu pudesse repetir. Eu tive uma certa sorte, porque lá na assistente social eu tinha falado para ela assim: olha, se aparecer algum irmão biológico do Rafa, você nos avisa? Ela falou: sim, a gente avisa. Fui protegida, porque o Rafa tem, do lado do pai, 18 irmãos, do lado da mãe, 8. Então 26 adoções ia ser mais complicada. Mas também se tivesse vindo, daria, né? Daria jeito. É isso. Boa tarde a todos, um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima. Obrigado, Antonieta, por compartilhar, muito bom. Traz muita reflexão, né, gente? E é para deixar o coração aquecido, que esse amor possa ser envolvido com cada um ao nosso lado, tá bem? Então vamos assim, mais uma vez na nossa oração agora de encerramento da palestra. Obrigado, Jesus, por todo o benefício que nos traz através de palavras, desse compartilhamento de carinho, de emoção. Que estejamos todos durante toda a semana com o coração preenchido desse sentimento, desse amor, e assim a gente possa ser cada dia mais um pouquinho melhor. E que Deus nos proteja, conduza-nos às nossas casas e que a gente possa distribuir essa boa energia, esse amor a cada um que convive conosco. Muito obrigado à espiritualidade amiga, a Jesus, ao nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Peço então a todos que permaneçam em seus lugares, que serão conduzidos para a terapia do passe, tá bem? Obrigado. E só lembrando, na próxima semana, então, dia 28, Departamento de Escolas e Cursos.
vai trazer para a gente, né, falar sobre os nossos cursos, os cursos da casa. Estudar e aprender é evoluir, tá bem? Que todos possam estar aqui também no próximo sábado. Boa tarde.